Capítulo 2. Imagine. Imagine junto comigo, apenas por um momento, como a vida e a história teriam sido diferentes se o presidente Kennedy tivesse cancelado a sua viagem a Dallas ou tivesse feito passeio em um carro blindado, se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, se a NASA tivesse cancelado o lançamento da nave Challenger naquela fria manhã de janeiro de 1986, se o presidente Nixon tivesse destruído as fitas, se Israel tivesse feito retaliação contra o Iraque durante a Guerra do Golfo, se a força policial ATF não tivesse metralhado o complexo do Monte Carmelo dos Davidianos nos Estados Unidos, se Martin Luther King ou Bob Kennedy tivesse sobrevivido, se Adão não tivesse comido do fruto proibido, se Jesus tivesse mudado de ideia no Getsemane e tivesse ido de volta ao seu Pai. Imagine, junto comigo, agora como o presente e o futuro da Igreja poderiam ser diferentes se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Recentemente, confrontei um grupo de pessoas com este desafio, ao concluir um roteiro de 30 dias de oração. Então, como agora, focalizei a atenção na pequena condicional de apenas 2 letras que dá início a esta bem conhecida, mas raramente vivida promessa, se. Mas, mesmo agora, enquanto escrevo este capítulo, estou comovido pelas irresistíveis implicações dessa pequena palavra. Se fala de potencial, de possibilidades, de chance. O futuro poderia parecer isto, ou poderia parecer aquilo. O resultado poderia ser este, ou poderia ser aquele. Tudo depende das ações que são determinadas pelas escolhas, que uma vez foram pensamentos pesados nas escalas de resultados imaginados. E no centro desses pensamentos estava um se pendurado na balança. Se. Que palavra poderosa! Seu poder é ainda maior quando aplicado ao aqui e agora, onde as consequências de nossas escolhas ainda se acham em nossas mãos. Agora, quando o futuro se estende diante de nós, como os 2 braços de uma estrada. Agora, quando a escolha ainda é nossa. Porém, quando o ser passa para o passado, o seu poder fica geralmente restringido à imaginação. Aqui, nós podemos apenas fazer jogos mentais com o resultado que poderia ter sido se tão somente. Estou certo de que, enquanto você está lendo isto, a sua mente está em veloz corrida, lembrando de situações de sua própria vida nas quais as circunstâncias poderiam ter sido completamente diferentes se você tivesse feito uma outra escolha. Eu estou pensando em algumas exatamente agora. Se a minha amiga não tivesse decidido voltar de suas férias na Europa um dia antes, ela teria embarcado no voo Pan AM 103 e teria perecido em Lockerbie, na Escócia, quando a bomba dos terroristas explodiu o avião. Se os médicos que realizaram uma mastectomia radical em minha sogra tivessem optado por continuar o tratamento com quimioterapia e radioterapia, talvez ela não teria sofrido a recidiva que a levou à morte 14 anos mais tarde. Se eu tivesse aceitado o emprego na costa leste dos Estados Unidos no verão de 1986, eu não estaria disponível para aceitar a proposta que veio de meu atual empregador 8 meses depois, em março de 1987. Destinos são fixados, impérios são despedaçados, empresas são estabelecidas, carreiras profissionais são lançadas, grandes descobertas são concretizadas, necrotérios são ocupados, a felicidade é alcançada. Tudo por causa de escolhas e suas consequências. Um curso de ação é perseguido e um resultado acontece. Causa e efeito. Que curso de ação está Deus pedindo que seu povo persiga em 2 Crônicas 7,14? De maneira muito simples, ele está pedindo que nós nos humilhemos, oremos, busquemos sua face e nos arrependamos. Qual é o resultado prometido? Orações ouvidas, pecados perdoados e cura. A promessa é fantástica. É disso que necessitamos.
mas tudo está pendurado no grande C lá no começo. O começo. 3 amigos estavam ao redor de uma mesa redonda pequena numa fria manhã de inverno com geada. Sobre ela havia plantas ornamentais, cartõezinhos com textos inspiracionais, pedidos de oração e versos bíblicos anotados neles, marcadores de texto, bíblias e pequenos montes de livros ostentando títulos como O Sabor do Vinho Novo, de Kate Miller, Esperando em Deus, de Andrew Miller, e Respostas à Oração, de George Miller. Este cantinho era o lugar do desejum e da reunião de meus amigos comigo toda quarta-feira, às 6h30 da manhã. Aqui nos reunimos para colocar em dia nossos problemas, animar-nos uns aos outros, compartilhar algum verso bíblico que estivesse causando uma forte impressão no momento, orar e discutir nosso tema favorito, reavivamento na igreja. Foi numa dessas reuniões de quarta-feira de manhã que Deus me desafiou a pôr minha fé onde estava a minha boca. Especialmente nessa manhã, eu estava muito entusiasmado a respeito das possibilidades do que Deus poderia fazer se nós orássemos. Foi linda a discussão. Como os homens geralmente fazem, nós filosofávamos e teorizávamos, algumas vezes com grande paixão e sinceridade, mas raras vezes fomos além disso. Agora, porém, Deus estava me desafiando a testar a teoria, a não apenas falar sobre a oração, mas de fato orar. Fiz um trato com Deus de buscá-lo toda terça-feira às 4h30 da manhã para orar especificamente pelo reavivamento de nossa igreja e pelo nosso pastor, para que ele recebesse uma nova visão de seu ministério. Pedi a cada um de meus amigos para se juntarem a mim nesse compromisso. Nossa fé era forte e real, o nosso envolvimento, mas com o passar do tempo, em vez de sentir uma sensação de alívio, eu senti um peso e uma urgência indescritíveis. Era como uma pedra dentro do meu peito, como um parafuso a me apertar a garganta, uma sensação de limites exauridos, de um nó na garganta, que alguém sente quando evita verter lágrimas. Mas eu não tinha nenhuma pista do que poderia estar me incomodando. Conversei com minha esposa, com mamãe e com alguns amigos de confiança. Eu orei pedindo que Deus me mostrasse claramente o significado dessa sensação e o que Ele queria que fizesse. Como o alarme de um despertador que de início parece emitir um som distante e abafado e a penetrar os últimos resquícios do sono, mas guincha com inequívoca claridade ao estarmos bem acordados, o zumbido dentro de mim se tornou subitamente claro. Eu sabia que Deus estava chamando, eu sabia o que Ele queria. Ele estava me chamando à oração e chamando outros também. Chamando a orações específicas, cheias de propósito, de cobrança de suas promessas, de busca pelo reavivamento, de renúncia do eu. Conversei sobre isso com minha esposa, Suzette, e perguntei se poderíamos fazer uma pequena reunião em casa. Eu sonhava com 6 pessoas, mas não mais do que 10. Em nossa sala de estar. Suzette não tinha tanta certeza. Ela se perguntava se nossa casa era o melhor lugar para a reunião. Onde iriam as crianças? Havia espaço suficiente? Logicamente, um bom lugar seria a igreja, mas eu achava que era importante que a reunião fosse percebida como um evento informal, melhor do que um programa oficial da igreja. Não sei explicar por que isso era importante, mas eu achava que era. Ainda inseguro quanto ao local das reuniões, nós testamos a porção de lã, Juízes 6, 36 a 40. E no dia 6 de novembro de 1993, colocamos este anúncio, menos o local, no boletim da igreja. O que aconteceria se nós nos humilhássemos diante de Deus e gastássemos tempo mais concentrados em oração para buscar a face de Deus, receber a visão, reavivamento e o derramamento do Espírito Santo? Eu não fazia ideia de quem responderia, que forma nossa oração tomaria, ou do que esperar. Tudo o que eu sabia era que Deus estava me chamando à ação, a estender o convite e prover a oportunidade para que seu povo pudesse orar. O anúncio dizia ainda que os interessados telefonassem para mim ou para a Suzette, em nossa casa. Não demorou muito e recebemos a confirmação de que Deus estava no plano. Após o culto das 8h15 do sábado seguinte,
uma amiga se aproximou de mim no corredor, manifestando seu interesse no projeto e oferecendo sua casa para a realização da reunião. Agradeci a oferta, embora não estivesse convencido de que um lugar maior se tornaria necessário. Durante os dias seguintes, Suzette começou a receber telefonemas das pessoas que afirmavam a intenção de vir. Logo se tornou evidente que nós necessitaríamos do lugar maior. Telefonei à amiga que havia oferecido a sua casa e perguntei se a oferta ainda estava valendo. Após sua gentil confirmação, adaptei o anúncio para o boletim no sábado seguinte, acrescentando o endereço específico de nossa reunião. No dia marcado para a reunião, eu estava tenso de expectativa. Eu queria chegar mais cedo a fim de ter tempo para me organizar, antes que os convidados começassem a chegar. Meu coração, que já estava dando o duro para suportar os pulmões e pernas de um corredor de longa distância, começou a bater como um martelo pneumático quando entrei na sala de visitas de minha amiga e vi um punhado de pessoas de rostos ávidos e expectantes, já sentadas e cheias de entusiasmo. Cada vez que a campainha tocava, minha excitação aumentava. Senhor, o que quer dizer isso tudo? Eu perguntava a mim mesmo, tão logo se tornou aparente que os lugares dos sofás e assentos não seriam suficientes. Nossos anfitriões correram em busca de cadeiras extras, enquanto a campainha continuava a tocar e mais gente continuava a chegar. Quando chegou o momento de curvarmos a cabeça para pedir as bênçãos do Senhor sobre nossa reunião, 37 pessoas tinham se amontoado com um só propósito, o de buscar a Deus em oração. Esse número representava aproximadamente 11% do número total de membros, não apenas os ativos, de nossa igreja. Fiquei impressionado com o nível de interesse, bem como com a variedade de pessoas presentes. A geração da Segunda Guerra Mundial estava ali. Meu grupo, os Baby Boomers, estavam ali. Ali estavam pessoas casadas, solteiras, nosso pastor, cirurgiões e fazendeiros aposentados. Todos vieram porque sentiram a necessidade de orar. Nossos propósitos e objetivos eram claros. Entreguei a cada um uma folha de papel com a seguinte declaração de missão: prover uma oportunidade a todos os que se sentem a necessidade de se envolver em um roteiro especial de oração com a duração de 30 dias. Durante esse tempo oraremos especificamente, primeiro, pelo derramamento do Espírito Santo, segundo, por um reavivamento individual e corporativo, terceiro, pela guia de Deus para descobrirmos a missão e o trabalho de nossa igreja. Teríamos de assumir o compromisso de orar diariamente por esses 3 pedidos específicos. Os últimos 20 minutos de nossa reunião de 1 hora foram reservados para a oração. Formamos o melhor círculo possível naquela sala superlotada e nos entregamos à tarefa que nos trouxera ali, orar. Logo que começamos a orar, eu sabia que Jesus estava ali mesmo, junto de nós, concordando com os nossos pedidos. Senti-me alegre e realizado, sabendo que estávamos respondendo ao chamado do Salvador e fazendo o que Ele pediu que fizéssemos. O Senhor estava fazendo nascer algo novo, algo suave e poderoso. Estávamos colocando de lado agendamentos pessoais e de grupo para unir-nos ao redor de um único desejo, ver Deus glorificado entre nós através de uma igreja reavivada com uma missão clara. As orações fluíram dos lábios dos pedintes como a música de uma orquestra regida pelo Espírito Santo. Ali havia fervor, determinação, súplica e sinceridade, coisas frequentemente ausentes nas experiências de oração corporativa. Reunimos-nos por 5 semanas em vez de 4, e tivemos que nos mudar para o salão social da igreja com o fim de acomodar a todos com mais conforto. Embora eu estivesse antevendo uma diminuição no número de participantes, que falta de fé a minha, né? O número de participantes nunca caiu abaixo de 24 e chegou até 39. Oramos uns pelos outros, pelas nossas crianças, por nosso pastor, por unidade, por perdão, por poder para crer nas promessas da palavra de Deus, por reavivamento e por corações determinados a buscar sua face. Oramos nas salas de aula, no saguão de entrada, no escritório pastoral e na nave do templo, pedindo a bênção de Deus sobre aqueles que ali ministravam e adoravam. E quando chegamos à última sessão, acendemos velas e prometemos continuar a orar a fim de sermos luzes nas trevas, com o fim de prosseguir.
Mas antes de acendermos aquelas velas na última noite, fomos de novo confrontados com o grande C de Deus, em 2 Crônicas 7:14. A mesma pergunta que eu dirigi ao nosso grupo de oração naquela noite de outono, eu faço a mim mesmo e agora a você também. O que haveremos de fazer? Como hão de nos julgar a história e as futuras gerações, se o tempo durar, à luz deste chamado à oração e ao arrependimento?